Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, nesta manhã de hoje, de quarta-feira, eu quero desejar a todos vocês que o Espírito Santo de Deus ele possa reinar sobre cada coração e que cada um de vocês dessa manhã venha adquirir o melhor de Deus para vossas vidas. Amém, igreja? Se você concorda, diga amém aí em nome de Jesus. Igreja do Senhor, né? Hoje tá até fazendo um friozinho aqui, né? Tá bom hoje, o tempo hoje tá bom, para a glória do Senhor. Mas hoje, né, pela manhã, o Senhor me deu uma palavra e eu quero compartilhar essa palavra com você. E convido você a ficar juntamente comigo até o finalzinho desse vídeo, no nome de Jesus, para que nós possamos glorificar a Deus junto, para que o nome do Senhor venha ser exaltado juntamente, né? Eu e você e eu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, no nome de Jesus, amém? Então, igreja, hoje eu quero falar sobre um assunto que me chamou muita atenção, porque meu esposo, ele é pedreiro, né? E ele estava com um objeto na mão, uma ferramenta, e esta ferramenta me chamou muito a atenção. E por causa dessa ferramenta, o Senhor me levou a estudar sobre essa ferramenta, a qual tem ela na palavra de Deus. E nós vamos procurar discernimento da parte de Deus. Deus vai nos dar, né? Na verdade, Deus vai nos dar discernimento. E Ele já me deu o discernimento e vai dar você também, conforme for ministrado, acerca desta palavra. Amém, igreja? Eu quero convidar você, né? Eu vou estar lendo o livro de Amós, capítulo 7. Amós, capítulo 7, versículo 7 em diante. Amós 7, 7 em diante, que diz assim, ó. Mostrou-me também assim, e eis que o Senhor estava sobre o muro, levantando-a um prumo, e tinha um prumo na sua mão. E o Senhor me disse, que vês tu, Amós? E eu disse, um prumo. Então disse o Senhor, eis que eu porei um prumo no meio do meu povo, de Israel, e nunca mais passarei por ele. Mas o alto de Isaque será assolado, e destruído o santuário de Israel, e levantar-me-ei com a espada contra a casa de Jeroboão. Para nós entendermos aqui acerca da palavra do Senhor, eu quero pedir você, em nome de Jesus, que você fique comigo até o finalzinho desse vídeo. E se você puder, dá um joinha lá, em nome de Jesus, tá bom? Compartilha também, ajuda a me evangelizar para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? E você dando joinha lá vai ajudar também, né, a identificar que esse vídeo ele poderá ser repassado para outras pessoas. Eu quero dizer para você, igreja, o seguinte, igual eu estava falando acerca de um objeto, né? E esse objeto é um prumo, né? De acordo com o estudo que eu estava fazendo e o que o Senhor me revelava, de acordo com a examinação que eu estava fazendo na palavra e o Senhor me revelava, Ele me falava comigo claramente acerca do prumo, né? Então quer dizer que Deus, Ele sempre vai usar as coisas terrenas para poder nos revelar o seu propósito. Amém, igreja? Então Deus, Ele vai sim, Ele vai usar as coisas terrenas para revelar o seu propósito. Qual o seu propósito para nós aqui na face da terra. E aqui nós vimos que Amós, de acordo com a palavra do Senhor, Amós, ele foi um homem do campo, um homem simples, mas tão simples, um homem do campo. Ele era um boiadeiro, né? Mas embaixo, lá no versículo 14, fala que Amós, ele era um boiadeiro, um cultivador de socomoros, né? Ele era um cultivador. Ele trabalhava no campo, era um homem simples. Mas de acordo com a palavra do Senhor, Amós, ele foi um profeta menor. Ele foi um dos profetas menor, a qual foi convocado por Deus para estar, né, trazendo
algo da parte de Deus para a igreja, né, para o povo aqui na terra. E hoje não é diferente, né, irmãos? Tem muitas pessoas aí que são consideradas como os profetas menores, né, que são usados por boca de Deus. E também tem os profetas maiores também, né, que representam igualzinho Isaías, Ezequiel e assim vai. Mas o profeta, esse profeta Amós, ele foi escolhido por Deus para estar anunciando a justiça de Deus sobre a face da terra, sobre o povo de Israel. Então, o que foi deixado escrito no livro de Amós serve para nós nos dias de hoje. Não é só para aquela época não, igreja, serve para nós nos dias de hoje. Até porque a palavra do Senhor fala assim que toda a Bíblia ela é inspirada pelo Espírito Santo, tanto para corrigir, para exortar, para ensinar e assim vai. Então quer dizer que de Gênesis ao Apocalipse, a palavra de Deus ela é inspirada pelo Espírito Santo. A palavra de Deus, mesmo com a vinda dos apóstolos, dos discípulos de Jesus, ela não deixou de ser inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Então ela é. Então quer dizer que o livro de Amós também, ele tem uma referência muito grande para mim, para a sua vida. Então, né, como eu estava falando, Amós, né, foi um menino, um homem simples do campo, escolhido por Deus para estar convocando, né, o povo a observar a lei de Deus, né, a lei a qual Deus deixou para justiça e para chamar a nós para o arrependimento. Nós bem sabemos que a palavra de Deus, meus amados irmãos, ela nos traz conserto para a nossa vida, ela traz alertas para a nossa vida, correção, justiça, amor e assim vai. Por quê? Porque ela é inspirada pelo Espírito Santo. Então há um Espírito muito forte e poderoso, que é o Espírito de Deus, que está, né, sobre esta palavra. E se eu e você crer realmente o que está nesta palavra, o que tiver nela vai ser manifesto em nossas vidas, tanto na área da libertação, tanto na área da cura, quanto nos dons do Espírito Santo. O negócio, o segredo é você crer realmente no Senhor Jesus e crer o que está escrito na Bíblia, porque é isso que Jesus exige de mim e de você. Então o profeta, esse homem de Deus, esse profeta menor, ele foi chamado e convocado por Deus, como eu tenho falado, para falar, a trazer, né, para o povo o arrependimento e acerca da justiça de Deus. Tanto que nós vemos que Amós, o Senhor perguntou a Amós assim, o que vê tu, Amós? E eu disse, um prumo. Um prumo. O que é um prumo, irmãos? De acordo com o que eu estava estudando, né, um prumo, que o pedreiro trabalha, o prumo, irmão, na verdade, ele é uma ferramenta, né, para quem conhece, sabe, ele é uma ferramenta né, comprida, ele é comprido, tem um pauzinho na ponta e tem tipo um ferro embaixo, né, só que porém é um peso, como se fosse um peso, né. E o prumo, só você pesquisar aí no YouTube, aí, na internet, que você vai entender o que é um prumo. Mas o prumo, o que o pedreiro trabalha aqui na terra, o terreno, prumo, terreno, ele é um prumo. O prumo ele foi deixado, né, como um instrumento, uma ferramenta para aquela pessoa que está na construção civil a medir, né, como está a parede, se a parede está no nível certo ou se a parede está torta. Então, por isso que muitos pedreiros e muitos, né, pessoas que trabalham nas construções civis, na construção de edifício, de templo, de casa, usam o prumo para isso, para poder medir a parede verticalmente, para saber se ela está em linha reta, né? E esse prumo, ele é muito utilizado na obra, aqui na terra, na obra dos homens. Esse prumo ele é muito usado aqui na terra. Aí eu vejo o Senhor usando a referência desse prumo, do que ele também é capaz de fazer como construtor da nossa alma,
o que ele é capaz de fazer com esse prumo. Pois o nosso Deus Todo-Poderoso, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual nos deixou o Espírito Santo, ele também tem um prumo na sua mão. Ele tem um prumo para poder, medir, a nossa vida espiritual para saber como ela está. Ele mede a nossa vida espiritual e também terrena. Por quê? Porque nós não devemos ser nem 100% santos demais, mas nós devemos ter uma vida equilibrada. Então o Senhor, ele mede a nossa vida espiritual. Assim como um pedreiro terreno, ele tem um prumo para trabalhar na área civil, o nosso Deus também tem um prumo, que é para a nossa vida espiritual. Amém, Igreja do Senhor? E assim, meus irmãos, como o construtor, ele tem um prumo para garantir a estrutura, com segurança a qual ele está fazendo, o nosso Deus, o nosso Pai Celestial, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Pai Nosso, a qual também nos deixou o Espírito Santo, o Espírito da graça, do amor, ele também tem o seu prumo, só que o prumo do nosso Deus é diferente. Qual que é o prumo de Deus? É a palavra. A palavra é o seu prumo, a qual é o prumo divino. Ele deixou para avaliar as nossas vidas, Assim como o construtor tem o seu prumo para avaliar, para garantir a parede que ele está fazendo, terreno aqui, nós também temos um prumo na mão de Deus. E esse prumo, meus irmãos, é a palavra do Senhor Jesus Cristo, Por isso que o Senhor levantou profetas e profetisas na face da terra para levar a sua palavra e para levar com sabedoria, entendimento e discernimento da parte de Deus. Por quê? Porque tudo que o Senhor quer é que nós venhamos aconselhar, exortar uns aos outros na palavra, para que o povo chegue a um arrependimento. Então eu quero dizer para você que é a igreja do Senhor, para você que está começando agora, ou talvez para você que nunca ouviu falar nunca aceitou Jesus, nunca foi praticante da fé do nosso Senhor Jesus Cristo, eu quero dizer para você, no nome de Jesus, que Deus, ele tem um prumo, e o prumo que ele tem é a palavra. Ele deixou a palavra dele para avaliar a minha vida e sua vida. E através da palavra de Deus, nós podemos chegar ao arrependimento dos nossos pecados e podemos alcançar uma vida santa, com muita graça e amor na vontade do Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja do Senhor? Então, eu quero dizer para você que, dependendo do que você estiver passando, fique firme na palavra, pois a palavra ela é o nosso consolo. A palavra é a nossa amiga, A palavra ela é um instrumento de Deus para a santificação das nossas almas e para nos ajudar nos momentos difíceis de aflição, Então, igreja, o Senhor, como ele deixou também, a palavra, então quer dizer que, como foi falado, ele tem um prumo, E o prumo representa comunhão também. A palavra, nós temos que estar em comunhão com a palavra, porque ela é como um prumo na nossa vida. Porque se você observar bem, o profeta Amós, ele foi alertado por Deus para levar uma profecia. E esta profecia o Senhor ia passar a espada contra a casa de Jeroboão, porque o Senhor, ele odeia o pecado. E ali, então, estava havendo pecados, a qual não agrada o Senhor Jesus. Então, esse profeta foi lá e anunciou, o que o Senhor ia fazer. E ele anunciou através de uma visão que Deus deu a ele. Porque Deus perguntou, o que tu vês, Amós? Ele diz, Senhor, eu vejo um prumo na sua mão. Então, quer dizer que o prumo não estava na mão do profeta, estava na mão de Deus. Ele simplesmente perguntou ao Senhor logo após, o que disse? Um prumo. Então, disse o Senhor, eis que porei um prumo no meio do meu povo de Israel. Quer dizer que Deus está falando, eis que eu porei um conserto no meio do meu povo de Israel.
E como que o Senhor coloca um conserto? Através da palavra. Então, para poder aprofundarmos mais nesse mistério que o Senhor tem para revelar para nós, eu quero convidar você que puder, vá comigo no livro de Mateus, capítulo 21, versículo 12. Mateus 21, 12. Mateus 21, 12. Vamos ver o que o Senhor está falando? Olha o que o Senhor está falando no livro de Mateus 21, 12, para nós entendermos, né, um pouquinho o que o Senhor está falando. E entrou Jesus no templo de Deus, expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambitas e a cadeira dos que vendiam pombas. E disse-lhe, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós tendes convertido em covios de ladrões. Irmãos, a palavra do Senhor fala assim que Jesus, ele chegou para a purificação do templo. Se aqui Jesus estava purificando o templo, que é esse templo de 4 paredes, né, feito por mão de homens, que dirá o nosso templo, que é o nosso coração, que é a morada do Espírito Santo. O Senhor Jesus, ele também vem para purificar o nosso templo. Tanto que ele fala que ele não habita em templo feito por mão de homens, mas ele habita em nós que somos templos e morada do Espírito Santo. Então, o Senhor Jesus, ele trabalha e trabalhou e nos ensina a trabalhar a favor da purificação. Então, o Senhor, ele deixou a palavra dele para nos purificar. Então, assim, irmãos, né, nos dias de hoje, se Deus, o próprio Jesus, não agradou do que o povo estava fazendo num templo que é feito por templo de 4 paredes, que é feito por mão de homem, quem dirá o nosso templo pessoal, que é nós, que somos considerados como casa de oração. Nós somos casa na mão de Deus, uma casa de oração. Casa de oração não é só um lugar onde você vai, você chega para congregar com os irmãos e unir com os irmãos. Não, ali não é somente uma casa de oração. Não. Ali não é somente uma casa de oração. Você é uma casa de oração. E você precisa estar em comunhão com a palavra para você vencer as batalhas, para você vencer as lutas, para você aprender mais de Deus. Então, para isso, eu preciso estar na palavra. Eu não posso fazer nem do templo feito por mão de homem, nem covis de ladrões, nem o meu coração, nem minha casa, que é a minha vida espiritual com Deus. Muitas pessoas, irmãos, estão fazendo do seu coração covis de ladrões. Eles estão se vendendo por tão pouco e acabam a estar sujeitos a perder a sua alma, né? Por quê? Porque vendem para o pecado, né? Aqui o povo, eles estavam fazendo literalmente do templo de Deus como, né, lugar de vendas. E não é diferente nos dias de hoje, irmão. Vocês veem pessoas aí, principalmente quando se trata dessas igrejas menores, né? Igrejinhas pequenas, você vê pessoas aí que ficam fazendo vendas dentro das igrejas, fazendo da casa do Senhor um comércio. Eu vejo pessoas que faz bazar dentro da casa do Senhor. O Senhor não agrada disso não, irmãos. Deus não agrada disso não. A casa do Senhor é um lugar, eu falo casa, feito por mão de homens. A casa do Senhor, ela é feita para nós reunirmos e adorarmos ali. Se aqui o próprio Senhor Jesus deu o exemplo de que ele não quer que a casa de Deus seja feita casa de vendas, então isso vale para os nossos dias de hoje. Assim, da mesma forma, a nossa casa pessoal. Deus, ele não quer que nós compartilhamos o nosso coração, o nosso templo, o nosso corpo, que é morada do Espírito Santo, por vendas, vender por pecados, por prostituição, por pecados que levam, né, a separação com Deus, que é vícios. Então o Senhor Jesus, ele quer que nós venhamos estar com ele. Mas de que forma? Através da palavra, através do prumo. Deus, irmãos, ele vai começar a pôr prumo na vida de muitas pessoas, para começar o seu julgamento sobre a vida de muitas pessoas, né? Quando Deus ele põe o prumo,
Ele tá pondo prumo, não é para poder colocar o conserto. O pedreiro, quando ele põe o prumo, ele põe ali para poder saber se a parede está reta, se a parede não está torta. Então, assim, Deus também ele vai pôr um prumo, que é a palavra. Esta Bíblia aqui, ela é a palavra do Senhor. Jesus, ele está pondo um prumo na nossa vida, e que é a sua palavra. E nós devemos ter ela, praticar o que está escrito nela. Para quê? Para que nós venhamos, para que a nossa alma vá bem em todas as coisas até o arrebatamento da igreja ou até o Senhor nos tirar dessa terra pessoalmente. Amém, igreja? Então, é isso aí. Para nós entendermos melhor, também no livro de Mateus, capítulo 7, 24, no livro de Mateus, capítulo 7, 24, olha o que o Senhor fala. Irmãos, as coisas com Deus é sério demais. É muito sério. Nós devemos levar as coisas de Deus a sério. Porque com Deus não se brinca. Porque vai chegar um dia do julgamento para mim e para você. O juízo de Deus um dia vai chegar para mim e para você. E nós temos que estar preparados para esse juízo. Porque para que nós não venhamos caber dentro daquele versículo que diz assim: ah, Senhor, mas no teu nome eu preguei. Ah, Senhor, no teu nome eu profetizei. Aí ele dizer: apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço. Misericórdia, irmãos. Acho que a pior coisa que tem é você saber que, exemplo, você experimentou da glória de Deus, você experimentou do que ele é capaz de fazer, e no final de tudo você saber que você não vai ser arrebatado. E aquele a qual você tanto amou, dizer para você: apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço. Isso é terrível, irmão, para um ser humano saber que está sendo rejeitado pelo seu Criador. Mas Deus, Jesus, ele nunca rejeita a pessoa à toa. Ele só rejeita a pessoa, irmãos, quando a pessoa realmente não quer nada com ele. Quando a pessoa não quer levar uma vida a sério com ele, ele rejeita sim. Rejeita quando não quer levar a vida a sério. Ele falou assim na sua palavra, ele fala assim: toda quanto aqueles vinde a mim, não lancei fora. Mas quem vinha a ele não vai lançar fora. Mas quem vinha a ele de engano, com falsidade, não andar de acordo com a palavra, vai viver esse versículo, a qual foi citado, que é que ele vai chegar naquele dia e falar: apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço. Porque Deus, ele não quer que nós venhamos andar debaixo da maldição, que é a maldição do pecado, do erro, do engano. Porque, irmão, Deus é santo, o Espírito Santo, ele é santo. O Espírito Santo está procurando corações para fazer morada, e ele não está achando aqueles corações sinceros, verdadeiros. E ele quer um coração sincero e verdadeiro, reto, íntegro, para fazer a vontade dele. Então, nós estamos vivendo um tempo muito difícil, como diz nas cartas, né, de 1 João, de Pedro, de Tito, sempre vem falando acerca de alguns irmãos, algumas pessoas que andam com avareza na casa do Senhor. Então nós temos que vigiar a igreja. Nós temos que vigiar e buscar o Senhor de todo o coração, né? Vamos ver o que está falando aqui no livro de Mateus 7, 24 e 27, que diz assim, ó. 24 está falando assim, igreja: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e a pratica, assemelhou-ei a um homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificado sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, comparou-ei ao homem sensato, que edificou sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram rios e assopraram o vento, e combateram aquela casa e caiu, e foi grande a sua queda. Você está entendendo por que agora que Deus tem um prumo nas suas mãos? Ele tem um prumo na sua mão para avaliar a nossa vida. E como que ele avalia a nossa vida? Através da palavra. Irmãos, quando eu leio uma palavra dessa aqui, né, eu vejo o Senhor Jesus trazendo 2 exemplos de alicerce. Tem aquele alicerce, né, que ouve a palavra de Deus, e o Senhor compara ele como um prudente, e que edificou sua casa sobre a rocha. E o Senhor diz mais ainda: a esse vem uma chuva, o rio, o vento, combate contra essa casa, e ela não cai, porque está edificada sobre a rocha.
Esse é um dos exemplos. Esse primeiro alicerce é o que está edificado em Jesus. Esse é o primeiro que está edificado em Jesus. Olha que maravilha. E vendo todas as aflições da vida sobre essa pessoa, se ela está edificada sobre Jesus, ela não cai. Por quê? Porque ela está na palavra. Jesus, ele é a rocha. Ele é a palavra. Ele é a vida. Tudo quanto eu precisar na minha vida, eu vou encontrar na Bíblia, irmãos. A Bíblia, ela é um instrumento, ela é um manual de ensinamento, de consolação, de exortação, de amor. Ela é tudo isso para a edificação da minha alma. Então, Jesus, aqui nós vimos o primeiro alicerce. Esse primeiro alicerce suportou tudo, porque estava firmado em Jesus, na rocha que é Jesus. Agora nós vimos o segundo, né? O segundo alicerce, que diz: e aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei com um homem insensato, que quer dizer um homem louco, que edificou sua casa sobre a areia, e desceu a chuva e correram os rios, e assopraram ventos, e combater aquela casa e caiu, foi grande a sua queda. Jesus, assim como um pedreiro terreno, ele tem que alinhar uma parede para saber se ela está firme ali. Deus, com o seu prumo, que é a palavra, também ele vai colocar nós à prova, para sabermos se nós estamos realmente vivendo de acordo com a vontade dele. E se a nossa casa estiver nesse segundo alicerce que foi falado aqui, que é firmado, né, na areia, irmão, grande é a queda. Por que muitas pessoas, elas desviam, elas caem? Porque tem momento que elas se encontram aqui, ó. Elas se encontram aqui, com a sua casa firmada na areia. Também elas se encontram aqui, que ouvem a palavra de Deus e não as pratica, não coloca elas em prática no seu coração, no seu dia a dia. Então essas pessoas, o Senhor comprar elas como louco. E quando assusta que não, elas estão com a casa firmada na areia. E quando assusta mais ainda que não, vem um vento forte, que é as dificuldades da vida, a tempestade da vida, e a pessoa acaba caindo. Aí ele falou, foi grande a sua queda. Então, irmãos, por isso que a palavra do Senhor fala, aquele que está de pé, olhai para que não caia. Todo dia eu tenho que olhar para a minha vida, para mim não vir cair, porque se eu cair, irmão, para levantar é difícil. É muito difícil para levantar. É muito difícil para levantar na presença do Senhor. E eu já tenho passado por essa experiência. Então, se você que está de pé, vigia, permaneça na palavra, para você adquirir conhecimento de como você deve se comportar na face da terra, de como você deve se comportar com o próximo, dentro da sua casa, porque você tem que aprender, assim como eu tenho que aprender todos os dias, edificar a minha casa na rocha, dentro da minha casa, eu tenho que aprender também a edificar por onde eu passar. Porque eu sempre falo, irmãos, a palavra do Senhor fala assim, que nós somos ovelha. E as primeiras ovelhinhas, a qual Jesus me deu para cuidar em oração, foi a minha casa, a minha família, né? Mesmo eu sabendo que o meu esposo, ele é o cabeça da casa, né? Como a Bíblia diz que ele é o cabeça, eu sei que eu sou uma mulher de oração, a qual Deus me chamou para ser uma mulher de oração. Mas ele é ovelha, eu sou ovelha, os meus filhos são ovelhas. Então o Senhor, as primeiras ovelhinhas que o Senhor me deu foi os da minha casa. Então, se eu quiser aprender alguma coisa, se eu quiser saber lidar bem com os de fora, eu primeiro vou aprender dentro da minha casa. Outra hora eu não sabia disso. Outra hora eu achava que a preferência tinha que ser para os da igreja, os de fora. Não. Quando eu descobri que o Senhor falava assim, que ele falou na sua palavra assim, que se nós não cuidarmos dos da nossa casa, nós já negamos a fé pior do que o incrédulo. Acho que está no livro de Timóteo, 2 Timóteo. Ele falando. E quando eu li esse versículo, eu falei, o quê? Então quer dizer que a preferência é para os da minha casa. Lógico que eu não devo amar os da minha casa acima de Deus, da minha salvação. Mas eu devo ter um equilíbrio. Um equilíbrio. Então, entenda que a sua família é uma igreja que você vai aprender com ela para poder aprender com os de fora. Entendeu? Se você aprende a tratar os de bem, os da sua casa, os seus filhos,
o seu esposo, o esposo que ela sabe tratar bem a esposa, vai saber cuidar do lado de fora. Vai saber também comportar com os de fora. Porque o que nós é dentro de casa é que nós vamos manifestar lá fora, irmãos. A verdade é essa. Se eu sou um exemplo, uma mãe, né, vamos supor assim, se eu sou uma mãe escandalosa, o que eu for dentro de casa é o que eu vou manifestar lá fora quando eu estiver diante das pessoas. Então, então é o que nós fazemos dentro de casa é o que vai ser manifesto lá fora. Então, por isso, a igreja do Senhor, eu convido a vocês, fica na palavra, tá? Fica na palavra, permaneça na palavra, porque é isso que Jesus está nos ensinando. E para finalizar, né, acerca do prumo de Deus na nossa vida, eu quero deixar o último versículo, né? Para a glória do Senhor Jesus Cristo, eu quero deixar esse último versículo finalizando, né, para a glória do Senhor. Amém, igreja? Que é no livro de João 14, 23, diz assim, ó, João, não é 1 João nem 2 João, é João 14, 23, que diz assim, ó, Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará as minhas palavras, o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Olha o que o Senhor Jesus ele disse. Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará minhas